Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os perigos ocultos do silicone. Será que o silicone ele é tão inofensivo assim como se vende hoje no mercado? Será que as pessoas que colocam prótese de silicone podem ter problemas no futuro que elas nem imaginam? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, um assunto obviamente polêmico. Muitos médicos vão criticar, eu tenho certeza disso, mas a gente precisa falar um pouco mais sobre esse tema, porque é algo que pode impactar o resto da vida da mulher. E a gente vai falar aí sobre algumas questões relacionadas ao implante de silicone. Hoje em dia não são só as mulheres que colocam prótese de silicone, homens também têm colocado na panturrilha, nos braços, para poder aí ter uma melhoria estética. Isso aí acaba trazendo consequências que a gente vai falar nesse vídeo mais para frente. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, sou médico e a grande maioria dos pacientes que eu atendo tem doenças autoimunes. Mas o que doença autoimune tem a ver com o silicone? E a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui também nesse vídeo. Então assista aí, caso você tenha interesse em entender melhor sobre essa questão, se vale a pena ou não colocar silicone, o que pode acontecer. Muitas pessoas nem imaginam aí dos riscos que podem estar associados a uma simples prótese de silicone. Vou começar contando aqui para vocês a história da Maria. Maria é uma jovem que, assim como milhões de outras, tem aí um sonho de pôr uma prótese de silicone nas mamas, porque ela está insatisfeita com o corpo dela, ela sente que ela quer se sentir valorizada, se associou muito à questão do empoderamento pessoal ao uso de prótese de silicone. Então as pessoas elas querem se sentir bem consigo mesmas, querem ter mais autoestima. Uma das formas que as pessoas têm encontrado é fazendo algumas cirurgias estéticas, entre elas é um implante de silicone. Na minha opinião, as pessoas elas têm que ter o direito de escolher se querem ou não colocar uma prótese de silicone. Porém, eu acho que colocar aí uma prótese de silicone sem saber de tudo que pode acontecer seria um grande problema. E muitos médicos não falam para as pessoas quais seriam as implicações de você colocar uma prótese de mama no futuro. E muitas pessoas que nem deveriam colocar prótese acabam colocando, porque essas pessoas têm um risco maior de desenvolver complicações. Então, eu vi essa reportagem essa semana e resolvi fazer o vídeo também porque eu vi essa reportagem e fazer aí um alerta para as mulheres. Então, uma moça que eu não conheço ela, chamada Sabrina Boing, que fala da saúde após a troca de silicone rompido nos seios. Então, isso aí acendeu um certo alerta. Nem vou comentar essa questão dela ter colocado aí 3 litros de silicone de cada lado, que isso aí já nem é algo que deveria se comentar, mas eu quero comentar que o rompimento é apenas uma das complicações que podem acontecer. Algo que eu queria fazer uma analogia para vocês é que o implante de silicone é como um iceberg. A mulher fica super satisfeita depois que faz a cirurgia, vai lá, coloca a prótese, e aí ela se sente muito feliz porque realizou um sonho. Só que, além da questão estética, existem questões que são questões biológicas que vão acontecer de qualquer forma quando a pessoa coloca uma prótese de mama. Então, quando ela coloca ali uma prótese de silicone, por fora está muito bonito, mas por dentro já começa ali um processo imunológico. Seu sistema de defesa ele tenta aos poucos isolar esse silicone. E aí, então você coloca ali um, a prótese de mama, o silicone, ele não é um material inerte. Então o que vai acontecer é que essa prótese ela vai formar ao redor dela uma capa de fibrose. O silicone ele é um corpo estranho e o seu organismo vai tentar expulsar esse silicone e vai formar ao redor desse silicone uma cápsula. Essa cápsula
é formada por várias células, células de defesa, vai ser formada ali por células que vão formar um tecido conjuntivo, uma fibrose. Então é interessante eu mostrar aqui para vocês essa imagem que é de após uma cirurgia de explante. Então, o Dr. Ricardo Miranda aí, que é um cirurgião plástico especialista em fazer explante de mama, ele fez a retirada da prótese com a cápsula que se forma ao redor dela. Então você vê que é uma cápsula aí bem firme que se forma ao redor e ela pode dar problemas ao longo do tempo. Muitas pessoas não sabem, mas a prótese de silicone, ela tem ao redor dela como se fosse um envelope que é feito ou de poliuretano ou de próprio silicone. E esse invólucro, as pessoas acham que é impermeável, mas não. O que vai acontecendo com o tempo é que eles chamam de gel bleeding, que é aí o extravasamento do silicone da prótese. E esse extravasamento ele pode ser inclusive hoje visto em imagem de ressonância magnética. Você vê ele ali ao redor das próteses de mama, o silicone sendo eliminado. E isso é um problema, porque o silicone ele não fica restrito só à região das mamas, ele pode ir para o corpo todo. Isso aí vai causar uma série de problemas e de sintomas que são vistos com cada vez maior frequência nas mulheres que se submeteram ao uso de silicone. A gente fala as mulheres, mas hoje em dia muita gente coloca, como eu disse, prótese em qualquer lugar do corpo. Então isso aí vai ser isso cada vez com mais frequência, porque a indústria da estética está batendo nessa questão de você tentar deixar aí o corpo perfeito a todo custo. E aí vamos continuando aqui com a nossa história. Com o tempo a Maria começou a perceber dores nas articulações, cansaço, dores musculares, perda de memória. E esses sintomas, entre outros, faz parte aí do que tem sido chamado de doença do silicone. Mais de 50 sintomas têm sido associados à colocação da prótese de silicone ao longo do tempo. Porém, em 2011, um médico israelense chamado Yehuda Schoenfeld, ele descreveu uma síndrome chamada de síndrome Ásia. E essa síndrome Ásia, ela é uma sigla que quer dizer uma síndrome inflamatória ou autoimune, autoinflamatória autoimune induzida por adjuvantes. Adjuvante é uma substância que, em contato com o seu organismo, vai estimular o sistema imunológico. Por exemplo, um adjuvante que é colocado de forma muito frequente nas vacinas é o alumínio. O alumínio ele tem essa capacidade de gerar um estímulo para o sistema imunológico. Se a pessoa tem um sistema imunológico com uma tendência a desregular, o que vai acontecer é que esse sistema imunológico pode dar problemas. E no caso, a síndrome ásia tem sido cada vez mais discutida. Eu não vou colocar aqui para vocês os critérios diagnósticos da síndrome ásia, porque para você fazer um diagnóstico você precisa passar com o médico. Mas eu vou colocar aqui sintomas que são muito comuns. Mialgia, que é dor no músculo, miosite, que é inflamação no músculo, ou sensação de fraqueza muscular, dores articulares ou artrite, então a articulação pode ficar inflamada. Além disso, fadiga, um cansaço crônico, um sono que não melhora, muito parecido com algo que acontece na fibromialgia. Também pode acontecer lesões desmielinizantes, então o neurônio ele pode sofrer um processo de desmielinização no sistema nervoso, além também de ter ali alterações cognitivas, perda de memória. Então a pessoa fica com dificuldade de raciocinar, que eles chamam de brain fog, que é como se fosse uma névoa na cabeça, dificuldade de pensar. Então é muito comum as mulheres com síndrome ásia apresentarem esse tipo de sintoma. Eu acabo atendendo muita mulher que desenvolveu doença autoimune após o silicone e é um sintoma extremamente recorrente. Então, todos esses sintomas são sintomas que a gente mais vê na prática clínica. Só que o que aconteceu com a Maria? A Maria não teve coragem de tirar a prótese de silicone, afinal era o sonho dela. E aí, depois de algum tempo, o que aconteceu foi que ela começou a apresentar bocas e olhos secos, além de muita fadiga.
Então, ela começou a ter cada vez mais sintomas. E esses sintomas, quando ela foi investigar, ela descobriu que estava com uma doença autoimune. Uma das doenças autoimunes que pode ocorrer, que é a chamada síndrome seca, é a doença de Sjögren. E é uma doença autoimune que causa aí muita perda de qualidade de vida, porque a pessoa ela começa a ter coceira nos olhos, começa a ter uma boca seca em talo, então até para comer fica difícil, porque você deixa de produzir lágrimas e deixa de produzir saliva nessa doença autoimune. Então, muitas pessoas não sabem, mas quando você coloca o implante de silicone, isso aumenta o risco de você desenvolver uma doença autoimune. Então, colocar prótese de silicone é um gatilho para aparecer doença autoimune. Inclusive, o ano passado, eu atendi uma paciente em agosto, e essa paciente ela estava com vários desses sintomas da síndrome ásia, e o que aconteceu é que além desses sintomas, ela tinha sintomas neurológicos que eram compatíveis ali com um possível quadro de esclerose múltipla. Acabou que a gente fez aí o diagnóstico de esclerose múltipla para essa mulher. E ela tem feito o tratamento dela e teve uma melhora expressiva com o tratamento. E hoje em dia ela tem aí planejado fazer o explante de mama, porque ela percebeu que esse pode ser um gatilho que está mantendo a doença autoimune dela em atividade. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um estudo que foi publicado em 2018 sobre o risco de você desenvolver aí doença autoimune após o implante de silicone. E esse estudo envolveu aí mais de 100 mil mulheres, onde eles compararam 24.651 mulheres com prótese de mama contra 98.604 mulheres sem prótese de mama. O que esse estudo mostrou é que existe um risco muito maior das mulheres desenvolverem doenças autoimunes quando elas colocam prótese de mama. Então, esse risco foi principalmente para a doença de Sjögren, 58% maior, um risco 63% maior de desenvolver esclerose sistêmica e um risco 98% maior de desenvolver sarcoidose. Apesar dessas doenças autoimunes serem raras, quando você começa a analisar que existem dezenas de doenças autoimunes, você começa a acumular um grande número de raridades. Então as pessoas elas vão acabar desenvolvendo aí doenças autoimunes após a prótese do silicone. Obviamente é um gatilho que pode inclusive manter a doença autoimune em atividade. Tem pessoas que, mesmo sendo avisadas que elas não devem colocar prótese de mama, elas optam, que são adultas, em colocar essa prótese e acabam reativando a doença e muitas vezes essa doença ela fica de difícil controle, mesmo com o tratamento que você faz. Então, um alerta a mais aí que a gente tem que dar para quem tem prótese. Muitas pessoas não são informadas, mas existem algumas pessoas com risco aumentado de desenvolver essa síndrome ásia. Isso também já foi publicado. Então, a fazer uma análise das pessoas que desenvolveram essa doença autoimune, percebeu que pessoas que já têm doenças autoimunes têm um risco aumentado de desenvolver doença autoimune, afinal, o sistema imunológico dessas pessoas tem uma tendência a desregular. Além disso, doenças alérgicas ou atópicas, então a pessoa tem dermatite atópica, já teve alergia a alguma vacina, alergia importante a alguma substância, essa pessoa ela tem que pensar pelo menos umas 1.500 vezes antes de pôr uma prótese de mama. Além disso, pessoas com predisposição genética ou familiar. Então, se a pessoa tem vários familiares com doença autoimune, se a pessoa já tem algum teste genético mostrando que ela tem algum tipo de HLA que é mais comum em pessoas que têm doença autoimune, essa pessoa tem que pensar muito bem se ela quer ou não fazer esse tipo de cirurgia, porque ela pode se dar muito mal. Um outro fator de risco que muitas pessoas não sabem é a deficiência de vitamina D. Então, as mulheres que colocaram prótese de mama e mantiveram nível baixo de vitamina D tiveram um risco 3 vezes maior de desenvolver síndrome ásia. Então, quem colocou silicone não pode manter ali outros gatilhos para poder desenvolver doença autoimune. Então, tem que reduzir o nível de estresse, tem que ter uma alimentação boa, tem que
manter uma rotina saudável e, além disso, não pode ter deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D vai aumentar bastante o risco também de desenvolver essa síndrome ásia. Então, fica aqui o meu alerta para vocês que se você quer colocar prótese de silicone, é uma decisão que pode impactar o resto da sua vida. Se você tem doença autoimune, se você tem alergia, se você tem na família muitas pessoas com doença autoimune, você tem que pensar muito bem se você realmente quer correr o risco de desenvolver esse tipo de problema. A qualidade de vida das mulheres que têm a síndrome ásia, ela acaba ficando muito ruim e as mulheres elas vêm com uma reclamação que não estão conseguindo dar conta de fazer as atividades de casa, não estão conseguindo trabalhar. É uma situação que pode causar muito transtorno. Agora, para quem já tem prótese, essa pessoa ela tem que fazer um acompanhamento médico regular. Muitas pessoas não sabem, mas a cápsula que se forma ao redor da prótese também pode ter outros problemas. Pode ter ali a contratura capsular, que pode causar dor. Pode ter o seroma, que é a formação de um líquido ao redor da prótese, que pode causar uma assimetria. A mulher acaba ficando com uma mama maior que a outra. A mulher pode ter uma rejeição à prótese também, que pode se tornar um problema. Então, aí não é um procedimento isento de riscos. Além disso, é importante avisar que é importantíssimo manter ali uma suplementação de vitamina D, caso a mulher não tenha uma exposição diária ao sol, e uma autoobservação, começar a perceber, conhecer os sintomas da síndrome ásia e, além disso, se observar ao longo do tempo. Esses sintomas, eles podem aparecer semanas ou meses após a cirurgia, mas também podem aparecer ao longo de muitos anos. Às vezes 5, 10 anos depois que a mulher colocou a prótese, ela pode desenvolver esses sintomas. E muitas vezes ela não associa que esses sintomas podem ter sido causados pela prótese. Às vezes elas acham que é por outros motivos. Mas com o tempo, se você conhece essas manifestações, você pode aí perceber e procurar um médico para fazer uma investigação. Além disso, existe um linfoma, um tipo de câncer do sistema imunológico, que é raro, porém já tem mais de 500 casos descritos na literatura, que podem aparecer ao redor da prótese. Então, quando você coloca ali a prótese, vai formando aquela reação de corpo estranho. E vão se formando ao redor do silicone ali alguns granulomas. As células do sistema imunológico tentam absorver esse silicone e tentam dar um fim nele, só que ele se forma ali uma reação de corpo estranho, um granuloma, e em algumas pessoas com a predisposição a câncer, elas podem desenvolver esse tipo de complicação. Uma opção para a mulher que tem todos esses sintomas e foi diagnosticada com a síndrome ásia é a realização do explante. O explante da mama ele pode ser feito, pode devolver qualidade de vida, pode ajudar a mulher, mas não necessariamente é uma garantia de melhora. Então, muitas mulheres, mesmo fazendo explante, não têm uma melhora total dos sintomas, mas, via de regra, tem uma melhora importante da qualidade de vida. Então, é uma opção a ser feita, porque ali você tira o gatilho que mantém a doença autoimune ativa. Esse estudo que foi publicado pelo Dr. Ricardo Miranda na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica mostra que as mulheres elas têm uma melhora importante dos sintomas ao longo do tempo. Muitas vezes a melhora dos sintomas após fazer o explante não é imediato. Então, nesse estudo, ele acompanhou ali 15 pacientes fazendo uma avaliação antes e depois, e ele mostrou que os principais sintomas que aparecem, que foi aqueles que eu mostrei para vocês, que é mialgia, fadiga, artralgia, sintoma muito comum também, queda de cabelo, esses sintomas eles acabam melhorando bastante ao longo do tempo, alguns dos sintomas chegando a 100%. Então, gostaria de fazer esse alerta aí para vocês que colocaram a prótese de mama e que estão achando que estão evoluindo com a saúde pior, que vocês procurem avaliação médica, procurem aí algum especialista nessa área. Hoje em dia tem vários médicos que fazem esse tipo de diagnóstico.
Não é toda mulher que vai evoluir com esse tipo de sintoma, que vai ter problemas com a prótese, mas é um alerta que tem que ficar para você que colocou prótese de mama. É uma complicação que pode acontecer e também um aviso para quem quer colocar prótese e acha que não, que é um procedimento tranquilo, que não vai ter complicações e muitas vezes você vai acabar entrando numa enrascada e ter uma série de problemas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um tema aí que é mais controverso que eu trouxe para vocês, mas também um tema muito importante. E eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal, darem um like e compartilharem esse vídeo com as mulheres que vocês conhecem que colocaram prótese de mama de silicone, para que elas saibam dos riscos e também para que elas saibam que, caso esteja acontecendo com elas esse tipo de síndrome ásia ou elas têm uma doença autoimune que não está melhorando, após a colocação do silicone, existe a possibilidade de você tratar e de fazer também o explante da mama, que pode ser um procedimento que pode devolver qualidade de vida para a pessoa que acabou sofrendo aí com esses problemas aí da doença do silicone.